Faleceu o músico-artista de Santiago, António Dentidouro, nesta quarta-feira. Coalizão Cabo-Verdiana dos Direitos da Criança aprova plano estratégico para uma melhor intervenção no domínio da proteção das crianças. Projeto FATA promove formação em produção do território para 25 pessoas de Chã das Caldeiras. China responde a Trump e diz que é absurdo culpar Pequim por guerra comercial. Joseph Kabila garante eleições tranquilas e credíveis na República Democrática do Congo. Papa pede a Pequim para continuar a reaproximação com o Vaticano. Boa noite, seja bem-vindo. Morreu na tarde desta quarta-feira o homem da cultura, do batuco e do finação da Ilha de Santiago, conhecido por António Dentidouro. O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas lamentou profundamente esta perda e enviou a todos os familiares e amigos as mais sentidas condolências. António Vaz Cabral, popularmente conhecido por António Dentidouro, ou ainda Toca, como é carinhosamente chamado na vizinhança, é natural do Concelho de São Domingos, interior da Ilha de Santiago, e nunca abandonou o batuco e o finação, duas expressões musicais e característicos da sua ilha natal e ao qual se dedicou por uma vida, enquanto a saúde assim permitia. O Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, presta neste momento de dor uma singela homenagem a esta figura ilustre da cultura de Cabo Verde, que sempre lutou para um maior reconhecimento do batuco no país. Nome incontornável, exímio tocador de chabeta e que vai ficar marcado para que as gerações vindouras possam conhecer o seu contributo para a cultura de Cabo Verde. O ministro Abrão Vicente ressalta o caráter único do perfil artístico e folclórico de Nhô António. É uma perda, Nhô António era uma voz antiga e uma alma profunda, cujo conhecimento ancestral do canto e do finação faziam dele património humano singular para Cabo Verde. Nascido a 15 de fevereiro de 1926, António Dentidouro é, ao longo dos anos, reconhecido por todo o trabalho que desenvolveu em torno destas duas expressões musicais. Brevemente, o seu conselho irá acolher um busto em sua homenagem. A Binter informou através de um comunicado que, depois do resultado das reuniões de ontem, comunica a abertura imediatamente da venda de bilhetes para além do dia 28 de outubro de 2018 e que reafirma o seu firme compromisso em prestar um bom serviço de transporte aéreo em Cabo Verde, pautando pela segurança, regularidade e conforto dentro do quadro instituído no país a bem de todos os passageiros que procuram os seus serviços. Através do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, Cabo Verde procedeu nesta tarde com a FAO, a assinatura do projeto fiduciário do Códex 2, que irá permitir a participação do arquipélago de uma forma plena e efetiva no processo de definição de padrões do Códex Alimentários e se beneficiar dos padrões para ganhos económicos e de saúde a nível nacional. O projeto tem a duração de 4 anos. O projeto Codex Alimentários é uma coletânea de padrões reconhecidos internacionalmente, com códigos de conduta, orientações e outras recomendações relativas a alimentos, produção de alimentos e segurança alimentar. Um projeto que Gilberto Silva considera de muita importância para o país. Estarmos a assinar este projeto que é muito importante no contexto do desenvolvimento do setor agrário, muito mais concretamente em matéria de segurança alimentar e nutricional. Como nós todos sabemos, a produção de alimentos e a sua comercialização deve ser feita numa qualidade que nós todos reconhecemos. Temos que falar a mesma linguagem no mundo em matéria de qualidade dos alimentos, a forma como nós manuseamos, os padrões todos de qualidade, e para isso existe o Codex Alimentários. O governante assegura ainda que o acordo de 4 anos vai permitir, neste sentido, que Cabo Verde produza alimentos com um padrão de segurança reconhecido por todos, facilitando as trocas e o desenvolvimento de vários setores da produção e da transformação e da sua comercialização, algo que ainda precisa ser melhorado, diz o Ministro da Agricultura e Ambiente. Cabo Verde, neste contexto
precisa também reforçar as suas capacidades. Os serviços têm que dominar melhor os procedimentos, deveremos, de facto, melhorar as nossas práticas e procedimentos. Nós somos um país importador de alimentos, em grande medida, mas também produzimos e consumimos, e é fundamental que, nesta matéria, possamos reforçar as nossas capacidades. Este projeto de 700 mil dólares, de 4 anos, vai contribuir fortemente para a melhoria do domínio desses procedimentos aqui em Cabo Verde. O diretor-geral da FAO, Remy Nono, assegurou que as normas do Códex Alimentares contribuem muito para a segurança e justiça alimentar e o comércio de alimentos a nível internacional, dando mais confiança aos produtores e consumidores. Os consumidores podem confiar na segurança e qualidade dos produtos alimentares que compram, e os importadores podem confiar que os alimentos que importaram estarão de acordo com as suas especificações. As preocupações do público sobre a questão de segurança alimentar colocam muitas vezes o Codex no centro de debates globais. Os medicamentos veterinários, pesticidas, aditivos alimentares e contaminantes são algumas das questões discutidas nas reuniões do Codex. Códex Alimentares é reconhecido pela Organização Mundial do Comércio como um ponto de referência internacional para a solução de disputas sobre segurança alimentar e proteção do consumidor. Uma possível candidatura de José Maria Neves às eleições presidenciais de 2021 vai depender de circunstância política na altura, disse na Praia o próprio potencial candidato. José Maria Neves fez tais declarações quando questionado pelos jornalistas sobre o anúncio da sua candidatura ao mais alto cargo da nação, à margem da palestra Organização do Estado em Cabo Verde, Regionalização, em que proferiu na cidade da Praia, na qualidade de presidente da fundação que leva o seu nome, a convite da Rotary Club Maria Pia. Neves disse que ainda não tomou nenhuma decisão, que é muito cedo para se falar numa candidatura presidencial. Só em 2021 serão as eleições presidenciais, portanto, ainda não tem uma data ou uma agenda para apresentar a sua candidatura. O mesmo reconheceu, entretanto, que é uma possibilidade, mas afirmou que tudo irá depender das circunstâncias políticas na altura, que ainda há 3 anos, mais 2 eleições autárquicas e legislativas. Entretanto, há ainda muito caminho pela frente. É uma possibilidade, a minha candidatura, mas vai depender das circunstâncias políticas. Na altura ainda temos mais 3 anos, temos mais 2 eleições autárquicas e legislativas, temos ainda muito caminho pela frente, portanto vai depender das circunstâncias futuras. O possível candidato disse esperar, em função da análise que fizer da situação, anunciar ao país tranquilamente essa decisão. Por agora, diz estar absolutamente tranquilo, a trabalhar no seu doutoramento e a dar aulas na universidade, que são basicamente a sua preocupação neste momento. O presidente da Coalizão Cabo-Verdiana dos Direitos da Criança considera a validação do Plano Nacional Estratégico da organização como importante por ser uma ferramenta de trabalho que irá reforçar e intervir no domínio da proteção das crianças. Segundo José Lopes, o plano vai projetar a coalizão tanto no horizonte temporal como espacial, pois uma vez que vão rever os eixos da intervenção da organização e centrar no eixo advocacia, inclusão social e ação social escolar. Ainda explica que a coalizão tem o papel de fiscalizar e dar seguimento às políticas públicas propostas pelo governo e pela sociedade civil, trazendo dinâmicas às associações comunitárias de base, reforçar o sistema de proteção das crianças nas comunidades e, sobretudo, resgatar a valorização da solidariedade nos bairros para a proteção da criança. A secretária executiva da plataforma das ONG, Dirce Varela, frisa sobre a forma de ação e a capacidade que a coalizão tem em procurar recursos para colocar numa
só causa pelo que pensa que os direitos das crianças devem sair do papel para ter maior ação. Por sua vez, a representante das crianças, Ariel Tavares, agradeceu a iniciativa e a oportunidade de poder expressar os seus sentimentos, tendo desejado, por outro lado, que todas as crianças do país e do mundo tivessem a mesma chance. As aldeias infantis SOS, em parceria com o Governo de Cabo Verde e a DHL Cabo Verde, fez o lançamento nesta quarta-feira da campanha Youth Can, um projeto inovador que se dedica ao investimento na capacitação profissional dos jovens socialmente vulneráveis, oferecendo também às empresas de diversos setores a oportunidade de desenvolver voluntariado corporativo, compartilhar conhecimento e estimular a responsabilidade social entre as suas equipas. A campanha Youth Can é uma iniciativa das aldeias infantis SOS que visa dar oportunidade aos jovens de integrar no mercado de trabalho. Segundo o diretor nacional das aldeias infantis SOS de Cabo Verde, Dionísio Pereira, o papel da instituição é pilotar para o aumento do acolhimento dos jovens nas empresas para desenvolver competências que os ajudarão a ter emprego no futuro. Nós estamos aqui com esta iniciativa como uma contribuição na dinâmica mundial de promoção e materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E uma das matérias associadas aos ODS está informada justamente na promoção de emprego decente. Emprego decente associado naturalmente à promoção do emprego. Que, partindo destas duas parcerias, uma pública, outra privada, poderemos pilotar uma dinâmica de aumento de acolhimento de jovens nas empresas para desenvolverem competências que lhes ajudarão a ter um emprego mais tarde. Dionísio Pereira afirmou ainda que para esta campanha Youth Can, a meta é que todos os jovens das aldeias infantis SOS estejam enquadrados no mercado de trabalho. No entanto, o diretor apontou alguns desafios presentes nesta campanha. Com os jovens SOS, queremos alcançar a meta de 100% no horizonte de 2020, portanto dentro de 2 anos. Todos os jovens SOS queremos que estejam, tanto os que passam pelos nossos programas, estejam enquadrados no mercado de trabalho, por conta própria ou por conta de outrem. O desafio maior sempre tem a ver com recursos financeiros e recursos materiais, mas desde já, à partida, temos algumas entidades que se predispuseram em nos acompanhar nesta iniciativa, mas estamos em crer de que com o empenhamento vamos obter mais parceiros. O centro que vamos abrir na Assomada amanhã oficialmente para a capacitação dos jovens não está completamente apetrechado. Utilizamos alguns materiais que já estavam sendo usados noutras estruturas para poder ativar o centro e não ficar à espera de que, por falta de recursos completos. O ato de lançamento Youth Can foi presidido pelo secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, destacando que o Governo está desde o início na formalização deste projeto, sendo que será assinado uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Direção-Geral de Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais. Será assinada uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Direção-Geral de Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais e também o Sistema Nacional de Qualificações. Estamos envolvidos desde o início na formalização deste projeto e esta iniciativa, que é uma iniciativa internacional que agora vem para Cabo Verde com as aldeias SOS e por isso estamos todos engajados para, mais uma vez, todos juntos, darmos resposta àquilo que são as necessidades da juventude do nosso país. A campanha Youth Can irá abranger jovens de todo o país, sendo que na primeira fase vão ser priorizados os jovens das aldeias infantis SOS, sem descartar aqueles provenientes de certas comunidades. Os eleitos municipais do PICV receberam em audiência uma delegação do Movimento Civil para as comunidades responsáveis, cujo objetivo é inteirar-se dos projetos que estão a ser desenvolvidos por este movimento e também partilhar as propostas e perspectivas dos eleitos municipais do PICV relativamente à gestão e tratamento dos animais, sobretudo na via pública. Segundo o líder da bancada municipal do PICV, Vladimir Silves Ferreira, este encontro teve como objetivo inteirar-se dos projetos que estão a ser desenvolvidos por este movimento e também partilhar as propostas e perspectivas dos eleitos municipais do PICV relativamente à gestão e tratamento dos animais, sobretudo na via pública. Nós tivemos um encontro com o movimento de
defesa dos animais, no sentido de ouvirmos quais são as propostas que eles têm, no sentido de se implementar uma política de melhor respeito e salvaguarda da vida dos animais. Nós sabemos que a cidade da Praia tem um grave problema de cães vadios, contudo, nós, enquanto eleitos municipais, pensamos que há todo um trabalho de prevenção que se pode ser feito, no sentido de que o abate seja sempre o último recurso. O mesmo sublinhou que se a Câmara Municipal se juntar a este movimento da sociedade civil de se implementar programas, está sensibilizando a população e salvaguardar as vidas dos animais. Se a Câmara Municipal se associar a este movimento, à clínica que já existe, a um conjunto de profissionais, à ordem dos veterinários, que também pode dar uma contribuição muito grande. Se a Câmara se associar a esses movimentos da sociedade civil, poderá com certeza conseguir implementar programas em que estará sensibilizando a população, mas ao mesmo tempo estará também ao máximo salvaguardando a vida dos animais. Se a autarquia implementar programas adequados, imagine, por exemplo, neste momento, se quiseres castrar o teu cão, custa em média 3.000 escudos. É possível que muitas pessoas não podem fazer esse esforço financeiro, mas num programa apoiado pela Câmara, num programa mais alargado, esse preço poderá ser mais baixo e mais pessoas poderão aderir. O líder disse que não há um estudo de quantos cães há na cidade da Praia, que dizem por alto que há 25 a 30 mil cães. Contudo, a Câmara Municipal não tem um único veterinário. Acrescentou que há que ter uma proposta do envolvimento da população e o incentivo da mesma para assumirem a condição do dono e protetores dos cães, e também programas de castração contínuas. Diz-se por alto, ninguém sabe ao certo, nunca se fez um estudo, era importante ser feito. Diz-se por alto que há entre 25 a 30 mil cães aqui na cidade da Praia. É o que se diz por alto. A Câmara Municipal da Praia não tem um único veterinário, não tem um único técnico permanente nesta área. Imaginemos o resto. Naturalmente que a Câmara tem privilegiado o recurso ao abate, mas abater não resolve o problema. Até porque há quantos anos se abatem cães na cidade da Praia? E o problema se resolveu? Não se resolveu. Por isso tem que ser uma proposta em que o envolvimento da população, o incentivo às pessoas para assumirem a condição de donos ou protetores dos cães, e ao mesmo tempo também programas de castração contínuos, regulares e não pontuais como tem sido feito até agora. Para resolver esta situação, há que ter um trabalho por parte da Câmara Municipal e da população. O projeto Fogo, Água, Terra, Ar, FATA, cuja finalidade é contribuir para o desenvolvimento do ecoturismo sustentável e solidário e valorização do património cultural, social e ambiental, ministra uma formação em promoção do território destinada a 25 pessoas de Chã das Caldeiras. Conforme sublinha em Forpress, o objetivo desta ação de formação é de capacitar os participantes para difundir e conservar o património social, cultural e natural, assim como promover o desenvolvimento socioeconómico com o turismo que se pretende sustentável, mas que garante a manutenção de pessoas na localidade. Para ter uma maior interatividade, a ação de formação iniciada na passada segunda-feira, que termina na próxima sexta-feira 28, foi estruturada em 5 módulos, nomeadamente História, Cultura, Ambiente, Vulcanologia e Gastronomia. O projeto FATA realça o valor patrimonial e cultural de Chã das Caldeiras para a ilha e para o país, razão pela qual considera ser ainda necessário incentivar as pessoas para a cultura de valorização e proteção do território. Esta ação de formação enquadra-se no projeto celebrado entre FATA e o Fundo do Turismo, que sempre demonstrou o seu interesse no desenvolvimento sustentável da localidade de Chã das Caldeiras. O projeto é implementado pela organização não-governamental italiana COSP e cofinanciado pela União Europeia, em parceria com outros promotores, um valor global de 576 mil euros, mais de 103 mil contos cabo-verdianos, dos quais a União Europeia entra com 75%, mais de 432 mil euros, e os promotores em conjunto com 25%. Os criadores de gado do Porto Novo Santo Antão dizem-se preocupados com a demora na queda da chuva neste concelho, numa altura em que se aproxima a data outubro para o término do programa de salvamento do gado.
A Associação dos Criadores de Gado do Porto Novo mostra a preocupação da classe face à demora na queda de precipitações, sobretudo nos arredores da cidade de Porto Novo, onde concentra um efetivo de mais de 4.000 cabeças de gado, exortando o governo a ter em conta a situação por que passa este município, o mais árido de Santo Antão. De acordo com o representante Romeu Rodrigues, nas zonas sul e norte já choveu um pouco, mas nos arredores do Porto Novo ainda não houve sinal de chuva. Apelou aos criadores para se prepararem para mais um ano muito complicado, desta forma mostrando-se preocupado com o fim do programa de mitigação da seca e salvamento do gado a partir de outubro. Prevendo o cenário de uma nova seca no Porto Novo, a Câmara do Porto Novo e a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente está a trabalhar num plano de contenção da prevenção para qualquer eventualidade. Segundo o edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, o plano apresenta medidas já bem definidas para acudir às famílias em caso de uma nova seca no concelho que, a seu ver, começa a enfrentar uma situação muito preocupante a esta altura do ano. Uma das medidas prende-se precisamente com o salvamento do gado num concelho com um dos maiores efetivos pecuários a nível do país, com mais de 23.000 cabeças de gado. A Federação Cabo-Verdiana de Xadrez encontra-se em Batumi, Geórgia, para participar pela primeira vez na 43ª Olimpíada de Xadrez, que decorre de 23 de setembro a 6 de outubro. Chefiado pelo presidente da Federação Cabo-Verdiana de Xadrez, Francisco Carapinha, que irá participar no congresso, a delegação cabo-verdiana é constituída ainda pelos xadrezistas Luís Barros, Luís de Pina Fernandes, António Monteiro e Éder Márcio Pereira. A seleção cabo-verdiana fez a sua estreia nesta Olimpíada esta terça-feira, frente à equipa nacional do Uruguai, e volta a competir esta quarta-feira, desta feita frente à Bolívia. Francisco Carapinha, citado pela Infopress, enalteceu a importância de Cabo Verde participar neste evento mundial para poder competir entre os melhores e de estar esperançado que o país possa fazer o melhor e provavelmente ser uma das grandes surpresas. Esta é a primeira participação de Cabo Verde numa Olimpíada da modalidade desde a sua adesão à Federação Internacional de Xadrez, votada e aprovada por unanimidade a 11 de setembro de 2016 em Baku, durante ao 87º Congresso desta organização que regula o xadrez mundial. A Olimpíada de Xadrez de Batumi conta com um concurso de 189 países. Enquadrada na realização da segunda edição Morabeza Festa do Livro, que este ano acontece na cidade do Mindelo São Vicente, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a CV Móvel, pertencente ao grupo CV Telecom, renovam o protocolo de parceria no âmbito desta Festa do Livro, com o intuito de promover a literatura cabo-verdiana e do mundo. Abrão Vicente realça que este ano o Prémio Camões contará com vários autores de Cabo Verde e também do estrangeiro, em que será feita a promoção do país como destino turístico. Este ano vamos ter o nosso Prémio Camões, Germano Almeida, vamos ter a Vera Duarte, vamos ter a Dina Salústia, o Moacir, vamos ter o escritor Jorge Carlos Fonseca, também Presidente da República, no ano passado deu-nos a honra de abrir, mas este ano a sua confirmação como escritor também confirma a credibilidade do evento pela aceitação como escritor da sua participação no nosso evento. Do lado dos convidados estrangeiros, destaca-se a vinda a Cabo Verde, não só do Miguel Sousa Tavares, mas também do Lázaro Ramos, famoso ator, apresentador de televisão, mas também um opinion maker, que vem nesse âmbito não só de participar no nosso festival, mas também de fazer a devida promoção de Cabo Verde como destino turístico, mas também como a terra da Morabeza, digamos. Também o Festival Morabeza Festa do Livro contou com a presença da Shauna Barbosa, afro-americana descendente de Cabo Verde, que é a nova revelação de escrita em que irá fazer o lançamento do seu livro, avançou Vicente. Também da diáspora cabo-verdiana vem a Shauna Barbosa, que é a mais nova revelação da escrita negra americana, digamos assim, de descendência cabo-verdiana. Tem um livro Cabo Verde Blues que está a fazer um enorme sucesso. Nós conseguimos que na sua apertadíssima agenda viesse cá fazer a sessão de lançamento do seu livro em Mindelo. Destaquei alguns dos nomes, mas vamos ter uma semana de grande qualidade literária, com grandes autores cabo-verdianos, grandes autores estrangeiros, a de facto consolidar essa dupla visão.
promover a literatura cabo-verdiana, mas sempre de portas abertas para o mundo. O mesmo salienta que estão a ser feitas obras no Centro Cultural do Mindelo para receber a festa de livro e os autores e que pela segunda vez CV Telecom está a abraçar o projeto e a dar voz e vez aos autores cabo-verdianos e troca de experiências com a chegada dos autores internacionais. Já estamos a preparar, todos os aspectos logísticos são preparados para que de facto quem chega a Cabo Verde chegue pela porta da verdadeira Morabeza. E é nesse sentido que chegam as palavras de elogio, mas de apreço. Como dizem os grandes estrategas, consistência é tudo. E a Cabo Verde Telecom, ao apoiar pela segunda vez, de certa forma, mostra a consistência de uma visão e a consistência de uma aposta num projeto que é de fundo, que é estratégico. O projeto de consolidar a literatura e a leitura como pilar do desenvolvimento do país, dar voz e vez aos autores cabo-verdianos, trazer a Cabo Verde os autores e os pensadores que, a partir da literatura dos seus países, podem fazer refletir o nosso próprio percurso. A Morabeza Festa do Livro faz parte do plano de investimentos para o Programa Promoção Nacional das Artes para o ano 2017-2021. Apresenta o projeto de um festival literário para Cabo Verde que une África, Europa, Ásia lusófona e América Latina. Acompanhe a VOA com as principais manchetes do nosso continente. Quênia. Ivan Atara Dawa, médico sul-sudanês que dirige o Hospital Superlotado, ganhou o prestigioso prémio Nansan da Agência dos Refugiados da ONU. África do Sul, polícia usa granadas de gás paralisantes para dispersar protestos na cidade do Cabo contra a pobreza, desemprego, corrupção, violência e crime na cidade. Nigéria, casal de Abuja salva crianças consideradas demoníacas pelas suas comunidades, que as veem como provocando má sorte e acreditam que elas devem ser mortas. Com a Organização Mundial de Saúde extremamente preocupada com o surto de ébola que matou pelo menos 100 pessoas. Etiópia, apesar de libertar milhares de presos no princípio do ano, a Etiópia continua sem responder às famílias e amigos daqueles que pela sua oposição foram presos e nunca mais vistos. Desta feita, vamos às principais manchetes do mundo. Itália incende em floresta no norte da Toscânia, força a evacuação de 700 residentes. Índia, trabalhadores sanitários e ativistas protestam em Nova Delhi contra recentes mortes de trabalhadores que limpam tanques sépticos e esgotos. Irão, 22 pessoas foram presas pela sua ligação ao mortal ataque durante parada militar na cidade de Avaz no sábado, que matou pelo menos 29 pessoas. Grécia, cerca de 400 pessoas procuram asilo levadas de campo superlotado na ilha grega de Lesbo para outros campos e residências na parte continental. Tailândia, a polícia encontrou os corpos de um britânico e da esposa tailandesa na província de Phra e prendeu 3 homens ligados a estas mortes. Vamos à nossa página internacional. O governo da China afirmou nesta quarta-feira que é absurdo culpar Pequim pela guerra comercial suscitada pelos Estados Unidos e convidou Washington a escutar as vozes de outros países que na atual Assembleia Geral da ONU que expressaram o seu desejo de promover o multilateralismo e o livre comércio. Culpar a China pelo déficit comercial que os EUA têm connosco não faz nenhum sentido, disse em conferência de imprensa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zheng Shuang, resposta ao presidente americano Donald Trump, que afirmou que Pequim está há anos manipulando o sistema internacional de comércio a seu favor. Durante o seu discurso, terça-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, Trump voltou a ressaltar que os EUA não vão tolerar mais os abusos da China, citando a transferência forçada de tecnologia e o roubo
roubo de propriedade intelectual que acabou provocando a guerra comercial. Segundo o porta-voz, a Assembleia Geral da ONU deve servir como plataforma de debate para que os membros façam suas propostas, acrescentando que a China espera que os EUA aproveitem a oportunidade para escutar o que dizem outros Estados sobre promover o multilateralismo, o comércio e a cooperação a nível global. O porta-voz também se referiu às críticas de Trump ao governo da Venezuela, ao qual acusou de ter arruinado o país com práticas socialistas que só trazem sofrimento, corrupção e decadência. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, disse na terça-feira que o Irão pagará com o inferno se aquele país prejudicar cidadãos norte-americanos, os Estados Unidos ou os seus aliados. Na terça-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente do EUA, Donald Trump, e o líder iraniano Hassan Rouhani trocaram algumas palavras que confirmam o momento de tensão nas relações entre os dois países. Enquanto Trump pediu ao mundo para isolar o Irão, Rouhani disse que o líder do EUA quer que todas as instituições internacionais sejam ineficazes. As declarações de Bolton surgem depois também do atentado que causou 25 mortes no sábado durante uma parada militar na cidade iraniana de Avaz. Teherão identificou como responsáveis do ataque grupos separatistas Takfiri e radicais sunitas, argumentando que são patrocinados por países reacionários árabes como a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos, aliados dos Estados Unidos. O Irão prometeu ao povo que punirá os grupos terroristas e suas entidades afiliadas em qualquer lugar da região e do mundo. O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, advertiu que esses países serão punidos severamente. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, garantiu na terça-feira, numa intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, que as eleições presidenciais previstas para 23 de dezembro serão tranquilas e credíveis. No poder de janeiro de 2001, depois do assassinato do pai, Laurent Kabila, Joseph Kabila elogiou os esforços efetuados por toda a classe política da República Democrática do Congo, que assinalou foram plasmados num consenso global sobre o processo eleitoral com o objetivo último da organização de eleições. Kabila aludiu também aos esforços levados a cabo no domínio da segurança interna, em particular no centro do país, que permitiram seguir na procura da paz e da estabilidade, embora tenha admitido que é preciso continuar a fazer esforços adicionais para a segurança do processo eleitoral em curso. O presidente da República Democrática do Congo assegurou que a paz foi consolidada no centro do país, registrando-se atualmente uma reinserção muito avançada das famílias que se viram obrigadas a deslocarem-se para o interior do país ou exilarem-se em países limítrofes devido à deplorável violência. Repetindo que o país tem ambições de emergência inquestionáveis, Kabila reiterou o pedido de as Nações Unidas realizarem uma retirada efetiva das forças que permanecem na República Democrática do Congo há 20 anos, justificando que a nação está no bom caminho. A longa jornada dos migrantes a bordo do navio Aquarius encontrou finalmente um porto seguro e 4 destinos para os 58 migrantes resgatados. A solução surgiu a partir do quadro de resposta solidária com um entendimento entre Portugal, Espanha, França e Alemanha para o acolhimento dos refugiados. Assim, a França recebe 18 pessoas, a Alemanha e Espanha colhem 15 e outros 10 seguem para Portugal. O desfecho deste caso foi elogiado pelo primeiro-ministro gaulês Édouard Philippe, que considerou a solução humana e eficaz. Na mesma linha reagiu o homólogo de Malta, Joseph Muscat, cujo país ficou responsável pelo desembarque e encaminhamento dos migrantes para os outros países. Joseph Muscat colocou-se ao lado de Emmanuel Macron na defesa do multilateralismo. Aliás, o presidente francês vincou estes valores na Assembleia Geral da ONU a decorrer em Nova Iorque. A crise dos migrantes adensou-se novamente nos últimos meses com a política da tolerância zero do novo governo de Itália. Contudo, o primeiro-ministro italiano garante que o país está de consciência tranquila. O Aquarius é atualmente o único navio de resgate civil a operar no Mediterrâneo Central. Esta rota migratória é considerada a mais letal do mundo, tendo morrido milhares de pessoas nos últimos anos. O Papa Francisco encorajou hoje as autoridades chinesas a continuar o diálogo iniciado com o Vaticano para ultrapassar o conflito do passado e possibilitar o crescimento ordenado e harmonioso da comunidade católica naquele país.
O Papa pediu a reconciliação dos 12 milhões de católicos chineses divididos entre a Igreja Oficial e a Igreja Clandestina, tentando acalmar os receios após a assinatura histórica 22 de setembro de um acordo entre a China e o Vaticano que abre o caminho à normalização das relações diplomáticas cortadas em 1951. O Vaticano e a China assinaram recentemente em Pequim um acordo provisório para a nomeação de bispos, principal motivo do conflito entre os dois Estados. Os laços diplomáticos entre a China e o Vaticano são inexistentes desde 1951, após a excomunhão por parte de Pio XII de 2 bispos designados por Pequim, facto ao qual as autoridades chinesas responderam com a expulsão do núncio apostólico que se estabeleceu na ilha de Taiwan. A China, por sua vez, não reconhece o Papa e tem a sua própria Igreja Católica Patriótica desde 1949, quando Mao Tse-tung estabeleceu a República Popular da China. No entanto, as relações bilaterais entre a China e o Vaticano registaram uma certa reaproximação no início do pontificado de Francisco e as partes expressaram, em várias ocasiões, disponibilidade para melhorar os laços. No texto de hoje, o Papa argentino tenta responder às dúvidas e temores provocados pela assinatura deste acordo, uma vez que durante anos muitos católicos e padres chineses tiveram de viver escondidos ou foram presos por obedecer a Roma. O Papa assegurou que o acordo provisório assinado com Pequim não tem outro objetivo senão realizar os propósitos espirituais e pastorais, promover o Evangelho e alcançar e manter a unidade plena da comunidade católica na China. Francisco referiu-se à convivência das duas comunidades católicas no país asiático, uma oficial com bispos nomeados pelo regime e outra clandestina fiel ao Papa. Acompanhe o desporto internacional. Confirmado o ponto final na carreira de futebolista de Luizão, multiplicaram-se as mensagens de homenagem ao antigo capitão dos encarnados. Um dos que se juntou ao reconhecimento do trabalho do antigo defesa foi Sálvio. O extremo das Águias deu uso às redes sociais para agradecer ao Central todos os anos a jogar juntos. Depois da cerimónia de homenagem ao antigo capitão, desenrolada no relevado do Estádio da Luz, Luizão teve a oportunidade de despedir do balneário dos encarnados, onde cumpriu os preparativos pré e pós-jogo durante quase 15 temporadas. Num vídeo publicado nas redes sociais do clube, é perceptível a emoção de Luizão na despedida do lugar que foi seu durante o longo percurso de águia ao peito. Para trás ficam 6 títulos de campeão nacional, 3 conquistas da Taça de Portugal, 7 taças da Liga e 4 vitórias na Supertaça Cândido de Oliveira. Ambiente pesado esta manhã no treino do Manchester United. Além da eliminação prematura na Taça da Liga, a relação entre Pogba e o treinador José Mourinho não é a melhor há vários dias e a tensão tem aumentado. Ontem ficou a saber-se que o treinador lhe retirou o estatuto de segundo capitão e esta manhã, de acordo com imagens da Sky Sports, nem se cumprimentaram quando o jogador chegou ao relevado, tendo trocado algumas palavras. Ficam as expressões de espanto do francês. Em França, Dmitry Rybolovlev, dono do Mónaco, está inclinado a vender o clube e poderá em breve receber propostas concretas. São rumores que correm há vários meses e ganham agora nova força. Segundo o Lady Sport, investidores dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos estão interessados e poderão em breve avançar com uma oferta. Não são motivos financeiros que levam Rybolovlev a querer vender o Mónaco, mas sim o desejo do milionário russo em comprar um outro clube, mas na Premier League, revela a mesma fonte. Rybolovlev comprou o Mónaco em 2011 e neste período teve como ponto mais alto a conquista do campeonato francês na época 2016-2017, com Leonardo Jardim no comando da equipa. LeBron James assegurou que a sua mudança para o Los Angeles Lakers não está relacionada com as suas ligações a Hollywood. O basquetebolista de 33 anos é dono da produtora Spring Hill Entertainment, que está a desenvolver vários projetos cinematográficos, entre eles uma sequela do filme Space Jam, que contará com a participação do próprio LeBron. A minha decisão baseou-se apenas na minha família e nos Lakers, assegurou quando confrontado com o assunto. Sou um jogador de basquetebol, jogo basquetebol. É isso que
eu faço. Em relação aos meus negócios, tudo se resolveu por si mesmo muito antes de eu vir para aqui, rematou. LeBron assinou com os Lakers um contrato de 4 épocas avaliado em 130 milhões de euros. O tenista português João Sousa, 7º cabeça de série, qualificou-se hoje para os quartos de final do torneio do Chengdu, na China, ao vencer o canadiano Vasek Pospisil em 3 sets. O número 1 português perdeu o primeiro parcial frente a Pospisil, 86º do mundo, mas acabou por vencer o encontro por 6-7, 6-4 e 7-6 em 2 horas e 51 minutos. Sousa, número 50 do ranking mundial, apenas cedeu um jogo de serviço em todo o encontro, que o deixou a perder por 4-2 no terceiro set, mas conseguiu devolver o break quando o canadiano servia para vencer. No segundo tie-break do encontro, o vimarense foi demolidor e venceu por 7-0, conseguindo o 4º triunfo em outros tantos encontros frente a Pospisil. Depois do desporto, vamos rever as principais manchetes. Faleceu o músico-artista de Santiago, António Dentidouro, nesta quarta-feira. Coalizão Cabo-Verdiana dos Direitos da Criança aprova plano estratégico para uma melhor intervenção no domínio da proteção das crianças. Projeto FATA promove formação em produção do território para 25 pessoas de Chã das Caldeiras. China responde a Trump e diz que é absurdo culpar Pequim por guerra comercial. Joseph Kabila garante eleições tranquilas e credíveis na República Democrática do Congo. Papa pede a Pequim para continuar a reaproximação com o Vaticano. Continuação de uma excelente noite. É tudo por hoje. Até a próxima edição.